Hoje a gente vai entender por que e como o mundo é diferente do que os nossos pais ou os nossos avós viveram. E além disso, como a gente pode se adaptar a esse novo mundo de aventuras aí. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar para perseguir seus objetivos de carreira. E hoje o assunto ele é um pouquinho mais técnico e eu tô para dizer que é até um conhecimento um pouquinho mais não muito difundido, vamos dizer assim, que é o mundo VUCA, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse conceito de mundo VUCA, né, que o pessoal chama de MUVUCA, foi quando eu trabalhava na última empresa que eu trabalhei, que era uma empresa de educação corporativa, e a minha chefe naquela época falou sobre esse conceito, a gente estudou alguma coisa. Eu lembro que até foi uma aula que a gente organizou para uma empresa, mas que, enfim, eu não consegui ir. Depois eu fui em algumas outras que teve, mas eu lembro que a primeira vez eu não consegui. E eu lembro que era um conceito que eu acabei nem dando muita atenção. Falei, tá, interessante, mas ok. Por que isso? Por que eu não dei muita atenção, né? A gente já falou aqui em alguns vídeos sobre autoconhecimento com o MBTI, que algumas pessoas têm a tendência de serem mais organizadas e, portanto, buscar a previsibilidade e o controle na vida, enquanto outras simplesmente não. São pessoas mais adaptáveis. E nesse espectro aí, eu sou uma pessoa mais adaptável. Então eu sempre acostumei, desde muito pequeno, com o caos, com a incerteza, com coisas que fugiam do meu controle. Eu aprendi a lidar com isso de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila, né? Então talvez seja por isso que eu não dei tanta atenção na época. Mas depois que eu comecei a atender, né, pessoas com problemas de carreira e comecei a tentar ajudar elas, eu comecei a perceber que pessoas como eu, que tinham nesse espectro um perfil mais adaptável, um perfil mais simples de lidar com o caos do dia a dia, essas pessoas se culpavam muito, né, por serem assim, por lidar melhor com o caos, mas por outro lado por serem menos organizadas, né? Todo mundo quer uma pessoa organizada na vida, né? É uma coisa bonita de ver, né? Dica de de vídeo, de série aí, veja aquela Marie Kondo lá, Organizando Sua Vida, não lembro o nome da série, mas tem no Netflix, é uma moça de nacionalidade, acho que japonesa, se eu não me engano, e ela tem um método de organização dela, tem um livro dela e tal, e ela faz todo o negócio. É gostoso de ver shows de organização, a gente quer pessoas assim. Mas por que eu tô falando tudo isso? Sempre que eu tenho um cliente que tem esse perfil, eu sempre comento assim, você gostaria de ser mais organizado. Porém, eu te faço a pergunta, né? O mundo, ele é organizado? O mundo é ordenado? Ele é não caótico? E a pessoa tende a falar sim, né? Você olha na rua, os carros param, depois os outros passam e tal. Aí eu faço a pergunta, legal, olha que mundo ordenado, bonito que a gente vive. Imagina se quebra todos os faróis da cidade de São Paulo em um dia. O que acontece? Caos. Porque as pessoas são caóticas. E o mundo está cada vez mais caótico. E a proposta, né, dessa teoria aí do VUCA, né, que eu já vou falar um pouquinho do histórico dela, é simplesmente detalhar de que formas o mundo está mais caótico e como a gente responde em cada característica desse mundo caótico, certo? Bom, então VUCA é um acrônimo, né? As letras, cada uma significa uma palavra. E assim como a gente falou lá atrás sobre metas SMART, né? Vou tentar deixar, acho que é aqui, o videozinho sobre metas SMART. Quando a gente falou sobre metas SMART, uma das palavrinhas do SMART era específico, né? Então também a gente tem no VUCA uma palavrinha que não vai ser exatamente em português igual, né? Em português o acrônimo ficaria VICA, mas para vocês acharem conteúdo, para se aprofundarem um pouquinho mais na internet, procurem por mundo VUCA, tá? Então vamos lá. O que quer dizer o V?
volatilidade. Eu vou detalhar já já um pouquinho mais sobre cada uma das letrinhas, tá? E como isso se aplica na carreira, no momento da gente fazer a transição. Mas então a gente tem volatilidade, incerteza, que vem do inglês uncertainty, né? A gente tem o C, que é de complexidade, e o A, que é de ambiguidade, tá? E aí se eu falo que o mundo está mais VUCA, eu falo, aí tem muita gente, muitas consultorias que usam essa expressão, que o mundo está uma muvuca, né? Usando essa expressão aí para designar bagunça e desordem, né? Que é bem acurado, certo? Então esse é o acrônimo. E como surgiu isso? As historinhas que a gente encontra dizem que surgiu no exército norte-americano, no exército estadunidense, né, que eles não são a América do Norte inteira, nem a América inteira, então no exército dos Estados Unidos, lá na década de 90, para lidar com situações militares em que a gente não tinha, em que os padrões do exército, né, as manobras, os manuais do exército não se aplicavam. Então a gente lidava com situações que eram voláteis, incertas, complexas, ambíguas, tudo junto ou algumas dessas características, né? E por que é interessante entender que isso iniciou na guerra, né, no exército? Porque para a gente entender que o mundo ele vem já desde muito tempo atrás, ele vem se tornando cada vez mais complexo. Na situação vem se tornando mais complexo e mais volátil, etc. Vem se tornando mais caótico, né, no total. Mas a gente começou a perceber isso, né, como humanidade na guerra, que a guerra é uma das situações mais caóticas possíveis. É uma das situações mais bem estudadas, né? Os militares são pessoas que, em teoria, estudam muito esse negócio da guerra, de como fazer guerra e como tecer conflito e como ter um mínimo de mortes nisso tudo. Não estou apoiando o exército aqui, não acho que o mundo em paz deveria ter exércitos, né? Mas temos, o fato é que temos, e o fato é que sim, muitas das tecnologias que a gente tem hoje vieram primeiro da situação. O que eu estou dizendo é que para a gente ter um conceito militar que veio da situação mais caótica possível, que é a guerra, descer para mãos de nós, meros mortais, e começar a se espalhar como conhecimento, é algo bastante grave. É algo que mostra que o mundo realmente está mudando e realmente está mudando para uma situação mais caótica, tá? Então é importante que a gente entenda que o mundo como a gente conhece hoje é um mundo que sim está ficando cada vez mais VUCA e por isso é um conhecimento interessante da gente aprender para a vida e para a gente aplicar um pouquinho quando a gente for mudar de carreira, para a gente se sentir um pouquinho menos culpado e se preparar um pouco mais. E vamos lá, qual a relação do conteúdo, né, do conhecimento sobre o mundo VUCA e a carreira, o planejamento, etc. A primeira coisa que eu quero dizer é que o mundo, antes da gente começar a descrever, né, o que é a volatilidade, o que é a incerteza, vamos falar um pouquinho sobre o porquê que estudar um mundo cada vez mais caótico não significa parar de se planejar, tá? Por quê? Conforme a gente vai ver, né, quando a gente for descrever todos os assuntos como um todo, etc., a gente vai perceber que sim, o mundo está volátil, o mundo está incerto, o mundo está complexo, o mundo está ambíguo, muito mais do que, por exemplo, né, nossos pais enfrentaram. Isso não quer dizer que o mundo está completamente sem pé nem cabeça e que não adianta fazer nada, só esperar o que vem sentado sem fazer nada. O que isso quer dizer, na verdade, é que a gente tem que levar em consideração muito mais coisas quando a gente vai fazer um planejamento. E entender, e é uma coisa que a gente vem falando em todos os vídeos, inclusive nos vídeos sobre planejamento, né? Vou tentar deixar a playlist de planejamento, de propósito, planejamento aqui do lado. Quer dizer que o planejamento ele precisa ser feito com mais cuidado, considerando mais coisas e além de dar mais trabalho, ele tem que ser considerado cada vez menos algo que é uma previsão perfeita do futuro. A gente tem que entender que o planejamento é algo que a gente vai fazer hoje e talvez precise fazer daqui a um ano, daqui a 6 meses, de novo. A gente tem que se acostumar a planejar a vida em passos menores, tá? E ter sim uma visão do que a gente quer para a nossa carreira. Mas tem que entender que essa visão ela é mutável. Não só a visão em si, mas os caminhos que a gente vai percorrer para chegar nela podem mudar a cada dia. E fora isso também reconhecer, claro, né?
quais são os aspectos que a gente tem que prestar atenção para justificar que a gente mude o nosso plano. Porque não adianta você falar assim, ai, nossa, o meu gato morreu, vou mudar meu plano de carreira. Não, calma, o gatinho morreu por quê? O que aconteceu com o gatinho? Tadinho, meus pêsames, mas o que isso leva a fazer um ato tão trabalhoso quanto mudar o plano de carreira? Tá? Isso foi um ato que sim, mereceu ou não? O que é um aspecto do mundo, o que é uma mudança no mundo que vai fazer com que o seu plano seja afetado, o seu plano de carreira ou a sua visão de carreira, certo? Então, essa é a ligação que a gente pode fazer com o conhecimento do mundo VUCA, né? E com o nosso conhecimento de planejamento de carreira. Vamos lá. A primeira característica aí que a gente pode falar do mundo VUCA é o V, que é volatilidade. E o que é volátil, né? Volátil é o contrário de vem cá, sobrinho. Brincadeira. Essa é uma piada velha e ruim, desculpa, eu sou melhor que isso. Mas assim, volátil é uma característica química de uma substância que significa que ela pode mudar de estado de forma rápida, violenta e sem muita previsão, sem muito controle. Tá? Geralmente, a gente pode falar que, por exemplo, o álcool líquido, né, ele é uma substância volátil porque ele muda de forma, né? Você pega um paninho com álcool, né? Hoje em dia, ainda mais no meio da pandemia que a gente está acostumado a lidar com álcool em gel, né? A gente passa um paninho com álcool em algum lugar e logo aquela mancha de álcool ela some. Por quê? Porque o álcool passou daquele estado de gel ou de líquido para um estado gasoso. Um outro exemplo aí um pouquinho mais violento é qualquer tipo de explosivo. Então você está sólido ou líquido e você, com uma mudança rápida, né, uma fagulha, não importa a causa disso, você faz a mudança ser tão rápida, tão violenta que ela expande e ela causa aí uma explosão, né? Trinitrotolueno, que é a TNT, né, a dinamite, nitroglicerina e vários outros tipos de explosivo aí são componentes voláteis. Então, o que é volátil é algo que muda rapidamente e sem muito controle, tá? Essa é a definição química, aí vamos falar. E dentro do mercado de trabalho, né, o que a gente pode considerar volátil? O mercado em si ele é bastante volátil, ele muda muito rapidamente. Aí você pode falar, não, mas Wagner, não muda rapidamente, tem mercados que mudam mais devagar, algumas inovações vão chegar, mas nem tanto, tem mercados mais tradicionais, vamos supor, no mercado de finanças, até a própria administração, o hotel marketing, enfim, são coisas que surgem algumas inovações, mas não é uma mudança rápida. Legal, o que a gente está falando é que, diferentemente do que os nossos pais viveram lá atrás, do que os nossos avós viveram, a gente tem a gente tem uma mudança muito mais rápida. Um exemplo que a gente pode dar, sei lá, os nossos pais precisaram esperar muito, por exemplo, eu lembro até quando eu era pequeno, que a espera para se comprar, por exemplo, um telefone era muito tempo, chegava a ser de 2 anos aí para você poder ter uma linha telefônica e custava muito caro, coisa assim, de milhares de reais, que na época era muito dinheiro, né? Na verdade, eu não lembro nem se era em reais, mas era um preço bem alto. Eu lembro que meus pais venderam a linha telefônica deles para terminar de construir a parte de cima de uma casa, sabe? Então, assim, quem vendia, por exemplo, aparelho de telefone fixo, hoje em dia, quem que você conhece, né, que tem telefone fixo? Provavelmente sua mãe ou sua avó, né? E mudou muito rápido, mas para os nossos pais foi uma mudança muito lenta. Surgiu e ficou por anos e anos e anos sendo uma forma de comunicação. Hoje em dia, a gente tem lançamento de celular aí, estou para dizer assim, só das marcas de uma maior qualidade, etc., só dessas marcas a gente tem 2, 3 lançamentos por ano de celular, se não mais. A tecnologia que os celulares têm, ela vai mudando, então eu estou hoje gravando num celular, que no passado seria impossível fazer. Eu lembro que meu pai teve uma filmadora, né, uma máquina de filmar, apenas filmar, não tirava foto, não fazia nada, só filmava em fita, e ele teve aquela máquina por anos e anos e anos a fio, até lançar máquinas que filmavam e tiravam foto, mas não era tão boa quanto, e aí a transição era mais lenta. Hoje em dia,
tem coisas que se lançam e que se inovam tão rapidamente que a gente nem acompanha. A gente tem que estar preparado para isso no mercado também. Pode surgir sim uma situação, e às vezes a gente está falando de inovação, né? Por exemplo, surge uma tecnologia, uma ideia, por exemplo, o Uber, né? As caronas aí, as caronas não, os serviços de motorista personalizado aí. Esses serviços, Uber, Nine, Cabify, etc., esses serviços, eles mudaram muito, não só uma indústria, né, mas eles mudaram muito a maneira de ver. Muita gente deixou de ter carro para poder usar só esse tipo de coisa. E aconteceu muito rápido. Eu lembro que eu falei um dia, falaram de um Uber para mim que nem tinha no Brasil, e assim, 2, 3 meses depois eu estava usando, né, porque era mais barato que o táxi e eu tinha mais ou menos como conseguir, etc. Então, toda inovação, toda ideia que surge, elas têm hoje uma capacidade de mudar o mundo e capacidade de mudança rápida muito alta. A inovação que a gente tem, elas estão vindo com um intervalo de tempo muito menor. Então, entre o telefone, surgiu o telefone, eu digo, né, de maneira comercial, até surgir o celular, teve muito tempo. De surgir um celular para surgir um celular mais moderno, para surgir o smartphone, foi um tempo muito menor. E hoje, para surgir smartphone que faz isso, faz aquilo, teve mais funções, é um tempo muito menor entre essas tecnologias. Então a gente tem que entender que sim, o mundo está mais volátil, ele está com essa característica de uma mudança rápida, de uma mudança sem previsão, que a gente não consegue prever, e de uma mudança que muitas vezes é violenta, que muda muitas outras áreas do mundo, não só a área que essa mudança nasce, mas ela explode para outras áreas. Então o mundo está mais volátil, né? E dentro de carreira, o que a gente tem que entender é que para a gente lidar com as mudanças voláteis do mundo, a gente tem que ter propósito, tá? Propósito de carreira. Por que eu digo que a gente tem que ter propósito? Porque é que o propósito vai te proteger das mudanças? Não, as mudanças vão continuar acontecendo. Mas se você tem um propósito que não é um propósito assim, quero ser professora na escolinha BenTV do 2º colegial. Isso não é propósito. O seu propósito é, eu quero ensinar pessoas. Se você tiver esse propósito, não importa quantas mudanças tiver, você ainda vai poder ensinar pessoas. Você vai se adaptar mais rapidamente, porque o mundo mudou. Agora tudo EAD, 100%. Tudo bem, você vai se adaptar. Você vai ser uma professora EAD. Não, agora a moda é gravar aula. Tá bom, você vai fazer seu próprio canal e você vai gravar suas aulas. Desde que você entenda que o seu propósito é ensinar pessoas, ou trabalhar com educação, ou desenvolver pessoas, você vai se modificando e você vai, não desviando, mas você vai se adaptando, absorvendo essas volatilidades do mundo, tá bom? Então, entenda que sim, se planeje, mas tem um propósito para se planejar, né? A gente falou disso nos vídeos sobre propósito. Primeiro a gente tem um propósito, depois a gente planeja para chegar nele. Aí o planejamento, se ele precisar ser refeito, não importa, porque o propósito, aquele lá na frente, ele continua o mesmo. E aí a gente passa para a nossa letrinha, né, que é diferente em português e em inglês, que é a letrinha U, que é de uncertainty, mas a gente fala que é de incerteza em português. Incerteza é a qualidade que o mundo tem agora de ele não ser mais previsível e, portanto, muito pouco controlável. O que a gente pode dizer sobre o mundo estar mais incerto não é a mesma coisa a gente falar que ele está volátil, que muitas coisas vão acontecendo. Não, ele está incerto porque as fórmulas que a gente tinha lá atrás não se aplicam mais. Então, alguns documentários que eu vi recentemente, eles falavam assim, mas a humanidade a vida inteira se adaptou às tecnologias. Então, qualquer coisa que aconteça, a humanidade vai se adaptar também. Então, nem essa fórmula funciona mais. Uma fórmula tão antiga, tão testada, tão natural. O que acontece? A humanidade vai lá e se adapta. Não, tem coisas que vão fazer a humanidade morrer. Tem coisas que a humanidade rejeita. Então, o mundo estar mais incerto representa que experiências passadas elas passam a valer menos. Quer dizer que eu vou parar de ouvir o papai e o vovô? Não. Ouça, acolha os conselhos que as pessoas mais velhas dão. Mas entenda que boa parte aí desses conselhos eles não servem mais. Não porque o papai e o vovô são pessoas não inteligentes. Não, eles são inteligentíssimos. Porém, o mundo mudou de tal forma que agora acontecem coisas que não se aplicam mais a padrões que davam certo antes. Tá? Então, quando a gente fala de incerteza,
né? A gente fala de fugir, não de fugir, mas de não se aplicarem mais os padrões que se aplicavam antigamente. Eu costumo falar muito, né, quando eu começo a falar de autoconhecimento, eu falo muito sobre como o mundo era e como o mundo é agora, né? Antigamente existia basicamente 4 profissões, que era engenheiro, advogado, médico e professor. E acabou, e você tinha variações disso, um advogado que sabia um pouco mais de contabilidade, ele até fazia advocacia contábil, mas ele tinha que saber os outros também, porque ele era um profissional que precisava saber de muita coisa. Um médico tinha muitas especialidades, tanto é que tinha uma cultura de médico da família, né, que o médico ia lá e tratava qualquer doença, qualquer coisa, até chamava um colega um pouquinho, entendia um pouquinho mais, mas era um médico que entendia de tudo. Hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia a gente está numa época muito mais especialista, né? Uma época em que a especialidade vale muito. E por que a gente está falando de tudo isso? Porque antigamente era isso. Você queria ser médico, você era médico e acabou. E tinha um caminho certinho da sua vida, a sua vida era mais ou menos previsível. Eu vou virar médico, eu vou ganhar mais ou menos tanto, vou fazer mais ou menos isso, determinada idade que eu já sei mais ou menos qual é e tal, e acabou. Hoje em dia não, hoje em dia, por exemplo, a gente falou algumas vezes em outros conteúdos aí sobre etarismo, né? Hoje em dia as pessoas não precisam se aposentar mais quando fazem 55, 60 anos. Não só porque o governo está aumentando a idade, né? Que é absurdo, mas porque essas pessoas podem continuar a trabalhar, elas têm essa vontade. Mudou, por exemplo, a expectativa de vida. Então a pessoa que ia morrer aos 70 anos, ela queria parar de trabalhar aos 50 porque ela queria viver um pouco mais a vida sem trabalhar. Só que hoje a expectativa está em 80, em 90, então as pessoas podem continuar trabalhando um pouquinho mais, ela pode continuar, ela tem forças para isso, ela tem qualidade de vida para isso. Então o mundo está incerto. Como a gente aplica isso no nosso plano de carreira? A gente tem que entender que a gente vai fazer algumas previsões e essas previsões têm que ser mudadas ao longo do tempo. O plano em si não precisa ser revisto completamente, talvez, mas que algumas coisas não podem seguir verdades absolutas, não pode seguir previsões absolutas. A experiência passada que você teve, quando eu mudei de carreira a primeira vez, eu fiz isso e aí deu certo. Tá bom, legal, agora não vai dar mais. E uma segunda coisa é que a gente tem que confiar cada vez menos em livros de autoajuda, especificamente falando, os livros de história de sucesso. Essa pessoa é desonesta, ele está mentindo para mim? Não, não é isso. Deu certo para essa pessoa e ele está te contando uma história verídica, mas isso não quer dizer que se aplique a você. Primeiro porque talvez os privilégios que essas pessoas tenham sejam maiores que os seus ou menores que os seus, ou a situação que ela passou é outra. E segundo porque o mundo evoluiu junto. E hoje em dia não dá para você tentar pegar uma fórmula pronta e aplicar na sua vida, porque o mundo está incerto, imprevisível. E aí a nossa terceira letra é a letra de C, de complexidade, tá? Quando a gente fala de complexidade, a gente está falando da qualidade daquilo que tem vários níveis e que é mais difícil. O que eu quero dizer com mais níveis e mais difícil? Não dá hoje para você considerar qualquer coisa como, não qualquer coisa, mas a grande maioria das coisas não é mais isolada. Não dá para você falar assim, eu vou resolver esse problema aqui dessa forma e pensar que outras coisas perto daquilo não vão se perder, ou vão melhorar, ou vão piorar, mas elas vão ser afetadas por aquilo. Antigamente a gente tinha o trabalho do advogado era esse, o trabalho do médico era esse, o trabalho de tal coisa era esse. E cada área aí tinha uma tecnologia envolvida, um estudo envolvido e era aquilo e acabou. E se você melhorasse a medicina, não necessariamente você ia mudar outras coisas no país, na região. Hoje em dia, a complexidade aumentou de tal forma que além das coisas terem mais níveis e serem mais difíceis e mais intrínsecas, elas também são mais interligadas. Isso aumenta a nossa complexidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a complexidade aumentando, a gente não pode mais deixar de considerar as interligações das nossas decisões, das nossas ações. As tecnologias lá que surgem, né, e são explosivas e voláteis aí que a gente comentou, essas tecnologias surgem e elas afetam muito mais que uma área só. Então vamos dar um exemplo. As tecnologias aí de smartphone, né, são um bom exemplo. Conforme a gente foi desenvolvendo a tecnologia de smartphone, os smartphones foram ficando mais inteligentes, com câmeras melhores,
foi desenvolvida de tal forma que a gente conseguiu fazer modelos mais baratos para mais pessoas terem. Esse tipo de dispositivo, ele tratou de diminuir algumas complexidades que a gente tinha. Hoje, alguns smartphones a gente usa para destravar coisas, então a segurança mudou com um dispositivo de comunicação. A gente tem cirurgias sendo feitas por câmeras ou por máquinas parecidas com processamento de smartphone. A gente tem documentos que são incorporados dentro de aplicativos de smartphone que você não precisa mais andar com um documento de papel no bolso, não vai ser mais roubado. Você pode ser roubado porque você tem um documento no seu celular. O que afeta uma tecnologia de comunicação, afetando uma esfera governamental aí. E um exemplo que está mais recente aí, né? Os smartphones agora conseguindo fazer pagamento, né? Agindo como um próprio cartão de crédito, se aproxima da maquininha e pronto, já faz a transação. Então, uma tecnologia de comunicação, de novo, afetando aí a esfera financeira. Então, a gente tem, quando a gente cria uma tecnologia, quando surge uma tecnologia, ela vai afetar vários outros níveis, porque o mundo está mais complexo, ele está mais interligado. Se a China entrar numa depressão econômica, o Brasil vai entrar numa depressão econômica, os Estados Unidos vai entrar na depressão econômica, e antigamente isso não ocorria com facilidade. Por quê? Porque os mercados não estavam interligados. Então, a própria globalização como fenômeno é um fenômeno que gerou complexidade. E assim como a gente tem facilidades, né, chegando aí, tipo facilidades não, mas benefícios chegando, né? Então eu crio uma tecnologia benéfica aqui que vai afetar e vai criar benefícios em outras áreas. A gente tem também uma dificuldade que surge numa área e uma impossibilidade tecnológica que surge numa área, afetando outros níveis, outras áreas correlatas também, tá bom? Então, e aí a gente pode dar exemplo de várias crises econômicas aí acontecendo no planeta, certo? E o que isso afeta na nossa carreira, no nosso planejamento de carreira? Vamos lá, quando a gente está falando de planejamento de carreira, a gente está falando de complexidade, a gente tem que entender que uma decisão que a gente toma, ela vai afetar a nossa vida como um todo, né? Ela vai afetar porque existe uma complexidade em volta. Além disso, a gente tem que entender que o mundo está cada vez mais complexo e determinados conhecimentos eles são aplicáveis para vários tipos de trabalho. Então, é uma decisão que a gente toma, vou fazer na faculdade de tal coisa. Essa tal coisa ela vai te abrir muito mais portas do que só uma. Antigamente, eu vou fazer faculdade de medicina, você vai ser médico. Hoje em dia você tem, por exemplo, engenharia médica, que é uma área correlata à medicina, mas que ajuda, mas você vai estar na área médica, você vai poder trabalhar no hospital, você vai poder trabalhar na indústria, mas você está trabalhando com a medicina em si, com a cura das pessoas, apesar de estar trabalhando com as máquinas que fazem isso, mas você está trabalhando com isso também. Então, quero trabalhar ajudando a saúde das pessoas. Você não precisa ser médico hoje em dia. Antigamente era meio que só o caminho que você tinha. Então, entenda que as suas decisões elas vão abrir mais portas e que um erro não, mas vamos dizer assim, uma decisão errada que você tome dentro do seu plano de carreira, ele vai causar mais problemas do que só a sua vida, tá bom? E claro, aí uma reflexão que a gente pode ter como cidadão, uma decisão que você toma aí de repente não tomar uma vacina, de sair sem máscara na rua, etc., pode sim, muito afetar outras pessoas também. Por último, aí a gente tem, né, do mundo VUCA, a gente tem a letra A, que é de ambiguidade. Hoje em dia, as coisas não são mais A ou B, elas podem ser A e B ou nem A nem B, tá? E, mas isso aí é mais uma camada da complexidade. Mais ou menos. Antigamente, quando eu tinha um problema, eu tinha uma solução, ou um conjunto de soluções, mas eram soluções todas na mesma área. Eu posso fazer A, B ou C. Hoje em dia, eu posso ter um problema e ter mais de uma resposta certa em espectros diferentes do conhecimento. Eu posso tratar problemas com uma solução filosófica, com uma solução matemática. A ambiguidade tem muito mais a ver com respostas mais diferenciadas, podendo ser usadas para resolver um problema só, tá? Então, quando eu falo que existe A, B, eu posso usar as duas, eu posso usar nenhuma, eu posso usar cada uma delas separadamente, eu posso usar o A e o ômega, eu posso usar o A e o parede, eu posso usar o A e a luz, eu posso usar o A e qualquer coisa, e tudo vai estar certo. Existem coisas ambíguas e não tem mais resposta certa. Um problema pode ser resolvido por mais de um tipo de profissional. Um problema pode ser resolvido por mais de um tipo de solução. Pode ser uma solução tecnológica ou pode ser uma solução de cultura. A gente tem vários
casos aí, né, empresariais que caem muito em dinâmicas de grupo, etc., cases, resolução de cases, em que um problema financeiro foi resolvido pelo RH. Os funcionários não estavam produzindo direito. A gente pode fazer o quê? Vou aumentar o nível hierárquico, vou promover, vou dar mais dinheiro. E não. O RH mudou a cultura da empresa ficou mais positiva, os funcionários passaram a produzir mais, a empresa passou a ganhar mais lucro. Antigamente não existia isso. O funcionário está trabalhando mal, demite, contrata outro. Compra uma máquina nova. Era sempre uma solução financeira, era sempre eu mexendo com dinheiro para ganhar mais dinheiro. Hoje em dia não. Hoje em dia, para você resolver, às vezes, um problema de cultura, você não necessariamente precisa... a cultura está ruim, os funcionários estão tristes. Legal, você não necessariamente vai ser um problema do RH. Pode ser um problema realmente financeiro, pode ser um problema de marketing, da imagem da empresa não está passando um negócio legal. E hoje em dia a gente tem esse mundo que, além de volátil, incerto e complexo, ele ainda é ambíguo. Ele tem várias respostas certas para tudo. Respostas que eram certas não são mais, respostas que não eram certas agora são, e respostas que não tinham nada a ver continuam sendo nada a ver, ou podem ter ganhado relevância, certo? O que a gente se aplica, como a gente aplica a ambiguidade na nossa carreira? A gente tem que entender que quando você for planejar uma carreira, não necessariamente a resposta mais óbvia é a resposta correta, e não necessariamente aquele sonho que você tinha precisa ser realizado pela faculdade que tem o nome do sonho que você tinha. Se você quer trabalhar com cachorrinhos, com gatinhos, você não precisa ser veterinária mais. Você não precisa ser nem bióloga, você não precisa estudar nada. Você pode abrir uma creche de cachorros, fazer um curso de adestramento. Você pode ser famoso sem ser ator. Você pode trabalhar com música sem estudar música. Então, o que eu quero dizer com isso é que não tem uma resposta certa, uma resposta clara para tudo. O mundo hoje está cada vez mais ambíguo. Você pode ser famoso sem fazer nada e ficar sendo uma influencer digital, estudando marketing. Você nunca estudou um negocinho de vídeo, nunca estudou nada de atuação, você só foi lá, estudou um pouquinho de marketing digital, aumentou seus seguidores, fez algumas decisões corretas e virou uma influencer digital. É famoso sem ser ator, sem ser político, sem ser, sei lá, presidente de empresa. Você virou famosa por outros caminhos. Então, o mundo está cada vez mais ambíguo. Releve outras soluções para aquele seu propósito. Antes da gente terminar, quero sempre lembrar que planejamento de carreira continua válido, mas ele tem que ser revisto mais vezes durante a sua carreira, tá? Você tem que fazer esse planejamento com a mente mais aberta, entender que o mundo, especialmente com relação à ambiguidade, mas eu tenho um sonho de trabalhar fazendo bem na ONG, legal. Como, o que eu posso fazer, que eu preciso estudar, que tipos de caminho eu posso tomar para aí sim, com a visão de toda a ambiguidade do mundo, você poder escolher um caminho melhor. E lembrar que conforme o mundo vai ficando mais complexo, mais volátil, mais incerto, você tem que rever seu plano com muito mais vezes. Tem pessoas que vão fazer um plano de carreira durante a vida inteira? Sim, mas o mais provável é que você faça aí 5, 6 planos de carreira durante a vida, pelo menos, tá? Se não fizer um por ano. Então era isso por hoje, gente. Se você gostou ou não gostou desse conteúdo aí, deixe uma reação apropriada, um dislike, um like ou até mesmo um comentário dizendo que você gostou ou não gostou. De qualquer forma, se você tiver uma sugestão de pauta, deixa aqui pra gente também nos comentários, a gente vai tentar fazer vídeo com todas as pautas. Se você quer ajudar ainda mais o canal, aqui estão nossas redes sociais com destaque para o Anchor. O Anchor é onde você vai encontrar esse conteúdo no formato de podcasts, tá bom? No Anchor você vai encontrar várias plataformas ou você pode ouvir por lá mesmo, certo? E é isso que eu queria dizer. Eu quero agradecer demais esse momento que vocês investiram comigo. Até semana que vem. Tchau, tchau.